Olá, olá família, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo, Domo. Feliz 2021, feliz ano novo. Não sei como foi a sua passagem de ano aí. A minha foi maravilhosa, estou muito feliz, a gente está muito feliz. Feliz ano novo, feliz 2021, muitas expectativas para esse ano. Não sei você aí, mas nossa, meu coração assim está explodindo de expectativas pela Domo, né? Tem muita coisa aí para vir nas próximas semanas aí, fica atento nas novidades, vai ser muito legal. E eu quero dizer para você, seja bem-vindo, vai ficando confortável. Hoje nós vamos ter uma celebração maravilhosa. Aproveita, já manda para os seus amigos o link dessa celebração de hoje à noite. Pega aí o seu smartphone, já aproveita, já manda o link. Hoje vai ser um tempo muito especial e agora nós vamos celebrar a Deus com uma música, com uma adoração, vamos adorar a Deus juntos e depois você vai ter aqui uma palavra de Deus para a sua vida hoje, a melhor palavra que você já ouviu até hoje, amém? Então vamos cantar comigo esse cântico e nos vemos daqui a pouquinho. Rei do meu coração, seja um monte pra onde eu vou, fonte pra me saciar, és minha canção. Rei do meu coração, seja a sombra pra deitar, resgate a me salvar, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja o vento a me guiar, a âncora em meu mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a me pulsar, o amor a ecoar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a me guiar, a âncora em meu mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a me pulsar, o amor a ecoar, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Deus é tão maravilhoso, tão bom em nossas vidas, e nesse novo ano nós temos mais uma oportunidade de poder desfrutar de tamanha bondade, de tamanho amor, tamanha graça sobre nossas vidas. Um dia, um homem na calada da noite chegou diante de Jesus e falou como é que ele poderia herdar a vida eterna, e ele queria entender esse novo reino. E a palavra de Deus diz que Jesus respondeu a ele que é impossível que alguém adentre nesse reino se não nascesse de novo. E a palavra de Deus também diz que todos nós que cremos em Cristo Jesus somos nascidos de Deus, nos tornamos filhos, assim como Jesus é. Um novo ano nasceu e a novidade de vida ainda continua sendo novidade para nós todos os dias. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5 de que aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, nos tornamos uma nova criação.
novo ano nasceu e nós continuamos sendo essa nova criação em Cristo Jesus. Nada mudou do seu estado como filho, como homem perfeito diante de Deus. Alguém onde Deus não imputa pecado, alguém onde Deus não imputa julgo, não imputa lei, mas concede graça e amor. Essas são palavras para que a gente possa se apegar neste ano inteiro e, na verdade, para o resto das nossas vidas. Que somos amados e escolhidos por causa da graça de Deus. Podemos viver de maneira graciosa e em novidade de vida todo o momento. Eu quero poder convidar você nessa noite a poder contribuir, caso isso seja o desejo do seu coração, transbordar na alegria da contribuição, da generosidade, sendo Deus aquele que já compartilhou de todas as coisas contigo. Aqui embaixo você vai encontrar as informações da nossa conta na Domo e um QR Code, onde você pode apontar a câmera do seu celular e você já irá ser encaminhado para o PicPay ou Pix. Então, sinta-se à vontade, não existe nenhuma cobrança nisso, na realidade é mais uma expressão de generosidade daquilo que Deus já concedeu a você, com certeza. Já temos todas as coisas em Cristo Jesus. Sinta-se à vontade. Deus te ama muito. Oh yeah. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Não vai deixar. Tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Amém. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. Será que você pode dizer: o meu Pai Celestial é muito bom? O meu Pai é muito bom. Amém. Que verdade maravilhosa essa que nós cantamos. Quando nós contemplamos a bondade de Deus, nós nos tornamos agradecidos, nós nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo. Quando nós declaramos essa verdade que Deus é bom, é como se nós estivéssemos abrindo a nossa mão assim, ó, Deus, pode mandar mais, eu estou pronto para receber, né? Você reconhecer a bondade de Deus é você abrir a sua capacidade de receber, é você gerar uma demanda para aquilo que Deus tem. Que bênção maravilhosa é isso na nossa vida, amém? 2021 chegou, a gente está muito feliz, seja bem-vindo a esse ano. E hoje eu quero aqui trazer uma palavra muito rápida, de uma aplicação muito rápida para você. Na semana que vem nós estaremos iniciando as nossas celebrações presenciais ali no Impact Hub, para você que mora em Florianópolis. E para você que é, né, membro assíduo aqui na Domo Online, seja aqui de Florianópolis ou seja de outra cidade, eu tenho uma grande novidade para te contar, que a partir da semana que vem nós estaremos iniciando um novo modelo da nossa celebração online. Então você vai ver que vai ser um pouco diferente do que normalmente a gente está fazendo aqui. Então a gente está repaginando tudo, estamos trazendo, né, fizemos toda uma preparação, um planejamento para que isso acontecesse. Então vai ser muito legal, você não perde por esperar. Na semana que vem você precisa estar com a gente, vai ser muito gostoso. Mas hoje eu gostaria de continuar falando
sobre o tema que nós estamos arrastando já no final de 2020, e hoje eu quero entrar em algo muito especial e muito importante para a sua vida. Eu tenho certeza que isso vai ser uma palavra de Deus para você. Então, antes da gente começar a falar sobre qualquer tema, série que nós iremos iniciar aqui no ano de 2021, eu quero trazer um pensamento hoje. A gente vai conversar sobre esse pensamento e vamos tentar ajustar ele no nosso modo de raciocinar as coisas. Então, a primeira frase que eu quero falar aqui é: tão importante quanto aquilo que nós conhecemos é aquilo que nós desconhecemos. Tudo aquilo que você conhece é muito importante, porque te dá certeza, te dá convicção, te dá coragem, te dá, sabe, você tem certeza, te dá embasamento. Só que tudo isso que você conhece, um dia você não conhecia. E para que você conhecesse esse algo, ou essas coisas, você precisou estar aberto para o desconhecido. Então, com esse pensamento, a gente coloca aqui numa balança, e não tem muito como você dizer o que é mais importante. Porque se a verdade de Deus, a verdade sobre Deus é algo infinitamente, eterno, impossível de nós mensurarmos com o nosso raciocínio humano, nós entendemos que tão importante quanto aquilo que eu conheço sobre Deus é também aquilo que eu desconheço sobre Ele. Porque existem verdades sobre Ele que eu ainda não conheci, existem aspectos sobre Deus que eu ainda não conheci. Então a gente precisa aqui primeiro passar o pente fino em dizer que tudo aquilo que eu e você estamos vivendo até hoje em Deus é apenas a ponta do iceberg. Você tem noção do que é isso? Tudo aquilo que nós já recebemos da parte de Deus nesses últimos meses, nesses últimos anos, na verdade é apenas um pouquinho daquilo que Deus tem para mim e para você. Olha que coisa maravilhosa esse entendimento. E pensa comigo sobre um terreno que está cheio de petróleo. Né? O petróleo ele não está ali na superfície, ele está lá embaixo. Você precisa cavar aquele terreno. Você precisa de uma escavadeira, você precisa ir muito profundo para você conseguir achar petróleo naquele terreno. E talvez ali o terreno ninguém dá, né? Custa pouquinho, ninguém ali dá muita coisa para aquele terreno. Só que quando você cava ali, tem uma riqueza de petróleo, né? Então aquele terreno passa a valer muito. Muitas vezes nós precisamos entender que existem coisas tão simples da palavra de Deus que eu e você ainda não entendemos, mas que o Espírito Santo ele quer nos levar a lugares mais profundos, amém? O Espírito Santo ele quer nos levar a lugares mais profundos de entendimento, ele quer nos revelar, ele quer ampliar a sua visão, ele quer abrir a sua visão, ele quer que todas as escamas dos seus olhos caiam, para que você possa enxergar como você não enxergava antes, que você tenha uma visão um pouco mais longínqua do propósito de Deus, da promessa de Deus para a sua vida, amém? Então eu quero começar lendo aqui com você o versículo de Mateus capítulo 7. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. Então, antes da gente ler isso, a gente precisa entender que Deus ele é um Deus desconhecido. Se eu e você ainda não conhecemos a plenitude de Deus, então ele ainda é desconhecido para nós em certos aspectos. Isso nos motiva a querer conhecer esse Pai Celestial cada vez mais, a querer conhecer Deus cada vez mais. É muito engraçado, né, que eu tenho 3 filhos pequenos e eu tenho uma tatuagem no meu corpo. Só uma que me obrigaram a fazer, porque eu nem queria fazer tatuagem. Porque eu nunca gostei, assim, não tem nada contra quem faça. Mas foi numa despedida de solteiro, uma longa história aí. E eu fiz essa tatuagem. E é muito engraçado como que eles chegam, assim, eles apontam, pai, o que é isso no seu corpo? E a Esther, que tem 3 anos de idade, ela já me perguntou isso umas 500 vezes. Mas parece que toda vez que ela está perguntando, ela não conhece sobre aquilo ali. Parece que ela não, sabe, como se ela não tivesse aquela informação ainda, né? Como se, não, mas o que aconteceu? Me conta de novo. Não, mas como que foi isso? O que é tatuagem? Não, mas me conta onde você fez e como que foi, né? E é tão eu acho tão gostoso isso, é tão prazer, é prazeroso você estar ali com o seu filho e você vê que ele ainda não sabe
tudo sobre você. Eu imagino que Deus, às vezes, ele tem essa alegria com a gente. Ele olha para nós, ele se relaciona com a gente, e às vezes a gente fica perguntando 1001 vezes sobre o mesmo assunto. E é como se Deus ele nunca se cansasse de se revelar a nós. Deus ele nunca se cansasse de nos mostrar o seu amor, nos mostrar a sua bondade, de nos revelar no Filho toda a verdade sobre ele. Olha que coisa maravilhosa. E aqui em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 14, tem um princípio muito interessante para as nossas vidas e diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por esta porta. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Olha que engraçado esse texto. Primeiro princípio que nós tiramos aqui, muitas pessoas gostam de usar este versículo para dizer que a porta é estreita, no sentido de que você tem uma série de regras e leis que você precisa cumprir como cristão para que você possa viver uma vida de cristão. Mas não é isso que esse versículo está dizendo. Este versículo está dizendo que a porta é estreita porque só existe um caminho, só existe uma porta. E essa porta é uma pessoa. Quem é essa porta? É Jesus Cristo. Não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra porta que não seja o Senhor Jesus Cristo. Por isso que é estreito, porque é só Ele. Não é largo, não existem várias opções. Não existem vários deuses que nós podemos escolher que vão nos levar até Deus. Não existem várias portas e várias religiões que podem nos levar até Deus. Não, só existe uma porta e só existe um caminho. E o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. E esse versículo ele traz essa verdade, por quê? Porque no início dele fala sobre um princípio muito comum e que eu e você precisamos vivenciar. Ele diz ali: batam e a porta será aberta, busquem e vocês encontrarão, peçam e vocês receberão. Você tem noção de que não existe nada que você precise, nada do que você hoje tenha necessidade nessa vida terrena, que o seu Pai Celestial já não te deu, já não te concedeu, porque Ele te ama, Ele é o teu provedor, Ele é o teu defensor, Ele é o teu médico, Ele é a tua cura. Tudo aquilo que você precisa está no teu Pai Celestial. Então, a ideia de que nós precisamos viver como servos, como pedintes, como mendigos, como escravos, trocando nosso serviço, trocando de coisas que nós temos ou que nós podemos fazer para ganhar algo de Deus, é uma ideia muito limitada de Deus. E eu tenho certeza que isso você já sabe, que você já aprendeu. Mas olha que coisa interessante. Jesus Cristo, ele foi o único 100% homem e 100% Deus. Ele foi a única imagem expressa de Deus na Terra. Toda perspectiva que a Bíblia traz, seja sobre qualquer ângulo, não pode ser verdade se não estiver centrada em Cristo Jesus. Tudo que você for analisar na vida, tudo precisa passar pelo prisma de Cristo Jesus. Então a gente percebe que até mesmo a Bíblia inteira, ela se afunilou em uma só porta, em um só caminho. E essa porta é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente entende que Jesus Cristo ele é o caminho, Jesus Cristo ele é esse funil, toda a nossa vida precisa passar em Cristo Jesus. Toda a visão da nossa vida precisa passar em Cristo Jesus. Toda a perspectiva do nosso futuro precisa passar em Cristo Jesus. Todos os nossos planos, todos os nossos empreendimentos, todos os nossos investimentos, tudo aquilo que nós vamos fazer precisa passar por esta porta.
Então eu quero dizer hoje aqui para você, nessa primeira celebração que nós estamos tendo da Domo, que geralmente quando nós iniciamos um ano novo, nós temos muitas perspectivas novas, nós temos ideias inovadoras, nós temos projetos, nós temos metas, nós temos objetivos, nós temos os quilos que nós queremos perder, nós temos as coisas que nós queremos comprar, nós temos os lugares para onde nós queremos ir, nós temos os níveis profissionais em que nós queremos chegar. Mas todas essas coisas, elas não serão sucesso se nós não afunilarmos elas, se nós não passarmos elas por Cristo Jesus. E por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo isso para você porque você que está me ouvindo, assim como eu, é um homem ou uma mulher muito bem capacitado naquilo que você faz. Você fez uma faculdade, você fez um curso, você tem experiência profissional, você tem experiência de vida. E você vai conseguir ter sucesso na sua vida com aquilo que você faz. A questão não é um sucesso terreno. Eu estou falando sobre um sucesso de contentamento espiritual. Se você não estiver provando de um sucesso de contentamento espiritual, tudo aquilo que você estiver fazendo na sua vida vai se tornar inútil. Você vai se sentir inútil, as coisas que você conquistou, vão perder a validade, todas as metas, todos os objetivos, mesmo que você os alcance de maneira terrena, você vai se sentir improdutivo. Por quê? Porque você não estará tendo um sucesso espiritual, um sucesso eterno. Então, quando nós passamos pelo crivo de Jesus Cristo, quando nós passamos as nossas metas, quando nós passamos, a nossa vida inteira, o nosso planejamento de ano por Cristo Jesus, nós entendemos que nós precisamos viver de acordo com este molde original. Então, eu quero dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, eu pego aqui uma tábua, e essa tábua ela precisa ser cortada com 1 metro de tamanho, 1 metro de comprimento. Só que a minha máquina, ela está ajustada, a minha máquina de cortar, ela está ajustada para 1 metro e 0,01 milímetro. A primeira tábua que eu for cortar, eu vou colocar ela do lado da tábua original, que tem 1 metro, que é o molde, não vai dar muita diferença. Você concorda comigo? 1 metro para 1 metro, 0,001 milímetro, não vai dar muita diferença. Agora, se eu for fazer uma produção em grande escala, e eu for usando o molde subsequente de cada uma dessas tábuas, no final da minha produção, as minhas tábuas elas vão ter um tamanho, uma discrepância assim, gigantesca da primeira tábua. Por quê? Porque eu fui fazendo de acordo com os próximos moldes. Então, como todo molde teve 1 milímetro de erro, no final da minha produção, o erro vai ser muito grande. Então, na nossa vida é de igual forma. Muitas vezes nós achamos que nós podemos dar um jeitinho, nós podemos sair um pouquinho de Cristo Jesus, nós podemos nos afastar um pouquinho da graça, nós podemos viver. Não, calma aí, deixa eu misturar aqui um pouquinho. Não, calma aí, deixa eu adicionar aqui um pouquinho a Jesus Cristo. E a gente se desvia apenas um pouquinho daquilo que é o projeto, daquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas. E o problema não está no início disso, o problema está no final de um ano. Quando você analisa o final de um ano inteirinho, e você chega no final, você diz assim, putz, mas como que eu fui parar tão longe daquele objetivo que eu estava lá no início do ano? E isso tem a ver com um sucesso espiritual. Isso tem a ver com um contentamento espiritual. Você concorda comigo que se eu e você somos filhos de Deus, existe um contentamento na vida do filho? Se eu e você somos co-herdeiros com Cristo, significa que existe um contentamento em ser herdeiro. Se eu e você somos reis e sacerdotes, existe um contentamento em reinar e em exercer o sacerdócio. Você concorda comigo que se eu e você somos seres espirituais e eternos, existe um contentamento em viver de maneira espiritual e eterna? Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E quando você começa a viver de maneira terrena, natural, quando você começa a dar mais ênfase para uma vida de escravo, para uma vida que foge daquilo que é o desejo de Deus, você pode viver dessa maneira. Mas no final do ano, você se sente descontente com o resultado. Então, eu quero ler aqui o próximo versículo para você, porque Deus, Ele nos chama a vivermos de uma maneira
que não é uma maneira fácil, né? Não é um chamado fácil para as nossas vidas. Olha o que diz Isaías, capítulo 52, do versículo 14 ao versículo 15. Aqui é uma profecia a respeito de Jesus que ainda não tinha vindo para a terra. Muitos ficaram horrorizados quando viram Jesus, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido falar. Olha que coisa interessante, esse versículo aqui está falando sobre uma profecia do profeta Isaías a respeito de Jesus, um homem que ainda nem havia nem havia se manifestado na terra. E aqui ele está falando sobre um rosto de ser humano que estava desfigurado. Então aqui nós vemos Jesus no Novo Testamento que vem como 100% homem, 100% Deus. E nós vemos que Jesus, ele não está preocupado em entrar em padrões humanos. Jesus não está preocupado em entrar em um sistema humano da maneira como as coisas deveriam acontecer. Jesus não estava preocupado em se encaixar na religião. Jesus não estava preocupado com a aprovação das pessoas. E porque Jesus não estava preocupado com isso, ele era uma pessoa desfigurada. A gente sabe que na cruz do Calvário, assim como é esse versículo de Isaías, que realmente Jesus ele ficou desfigurado. Só que se você for parar para pensar comigo, desde o momento que Jesus nasceu até o momento que Jesus morreu e ressuscitou, e até apareceu para as pessoas, ele era uma pessoa irreconhecível. As pessoas olhavam para ele e as pessoas não conseguiam entender a humanidade de Jesus. As pessoas olhavam para as ações que Jesus tinha, para as palavras de Jesus, e elas falavam, o que é isso que ele está falando? O que é isso que ele está fazendo? Isso não cabe, isso eu não consigo entender. Mas por que tinha essa reação? Porque Jesus não era um ser humano comum. Jesus não era um ser humano como qualquer outro. Ele tinha a natureza divina adicionada à sua natureza humana. Ele era Deus aqui na terra. E olha que coisa interessante. Em Cristo Jesus, eu e você somos chamados a viver uma vida que não se parece com a vida de um ser humano qualquer. Quero ler o próximo versículo com você, que está aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória de Deus, que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Peraí, calma aí. Essa glória vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o quê? Espírito. Só que ele está falando aqui sobre um aspecto do ser humano. Olha que coisa interessante. Eu e você somos seres humanos. Somos pessoas aqui dessa terra. Somos carne e osso. Só que aqui esse versículo de 2 Coríntios está nos dizendo que a glória de Deus, a presença de Deus, a vida eterna de Deus, essa vida abundante que Ele nos concedeu, ou seja, viver de acordo com a vida que Deus nos propôs, nos faz... nos torna, nos transforma em um ser humano irreconhecível por outros seres humanos. Porque agora nós passamos a refletir uma imagem de um Deus que é espiritual. Nós passamos a refletir uma imagem de um Deus que é amor, de um Deus que é paz, de um Deus que é alegria. E daí as pessoas elas olham para você e elas não conhecem mais reconhecer o ser humano que está ali. Porque elas olham para você e elas veem uma pessoa que é divina, elas não veem uma pessoa humana, elas não veem uma pessoa comum. O versículo ali, 2 Coríntios continua dizendo, 2 Coríntios, versículo 4 a 6, depois do 16 a 18. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meu querido, eu quero dizer hoje para você que Deus, Ele te capacitou a viver uma vida de forma espiritual. E viver uma vida de forma espiritual significa que você vai usar meios diferentes aos quais você usava anteriormente, e por causa disso você vai reproduzir resultados diferentes aos quais você reproduzia anteriormente. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu, um grande amigo meu, e ele estava compartilhando que a empresa dele acabou de chegar no Brasil, uma empresa diferente,
que é uma empresa mundial que faz a mesma coisa que ele faz aqui. Agora, quando você olha para esse cenário, o primeiro pensamento que você tem é de pensar, o que eu vou fazer? Como vai ser agora? Como que eu vou fazer para produzir as mesmas coisas? Como que eu vou conseguir ter a mesma rotina de trabalho que eu tinha antes? E olha que pensamento interessante. Você, agora como filho de Deus e como pessoa espiritual e como reflexo de Cristo Jesus, você entende que os meios aos quais você trabalha não são mais os mesmos que você trabalhava antes. Porque agora você é uma pessoa espiritual sendo transformado na imagem de Cristo Jesus. E por causa disso, os resultados que você produz não são mais resultados comuns aos resultados humanos. Então, a sua vida, ela passa a ser uma vida irreconhecível. Você passa a andar com o rosto desfigurado. E é isso que significa você viver uma vida com o rosto descoberto. Você viver uma vida com o rosto desfigurado. É você andar por aí não mais sendo reconhecido como uma pessoa como qualquer outra. Mas a partir de agora você carrega a identidade do próprio Deus. Você carrega a vida do próprio Deus. Você carrega a realidade do próprio Deus. Eu não sei se você está conseguindo me entender nessa palavra, mas essa é uma palavra profética hoje sobre a sua vida, porque nós da Domo viveremos o ano de 2021 como extraterrestres. Nós viveremos o ano de 2021 como pessoas irreconhecíveis. Nós andaremos no meio do nosso trabalho, no meio da nossa cidade, no meio dos shoppings, no meio das escolas, no meio das universidades, aonde quer que você esteja, e as pessoas não mais vão conseguir reconhecer você. E eu não estou falando sobre similaridade, sobre afinidade. Eu estou falando sobre uma glória que será manifesta na sua vida por meio de Cristo Jesus. É muito importante você entender comigo aqui que esse rosto desfigurado, ele está falando sobre algo que foi retirado de você. O versículo continua dizendo, no versículo 16 e no versículo 18, mas quando alguém se converte ao Senhor Jesus, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. Olha que coisa interessante, quem tem o véu não vive em liberdade. Então, um ser humano comum, natural, terreno, que ainda não tem Cristo Jesus, ele é um ser humano que anda com um véu, é como se ele estivesse usando uma máscara. E essa máscara impede ele de viver em liberdade. Então, somente os filhos de Deus é que vivem em liberdade. Nós entendemos que somente aqueles que carregam o reino de Deus dentro deles é que podem viver essa liberdade que Cristo oferece. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Não tenha medo de ser desfigurado. Não tenha medo de ser desfigurado. Eu estou falando sobre algo desconhecido. Eu estou falando aqui sobre algo que nem eu mesmo conheço. Eu estou falando aqui sobre você começar a observar na sua vida aspectos. Antes você fazia certas coisas e você agora vai passar a fazer de forma diferente. Mulheres, tá vindo algumas palavras aqui que eu quero declarar sobre a sua vida. Mulheres, antes você trabalha com cozinha e você fazia uma receita e essa receita sempre dava certo. De repente você vai começar a fazer a mesma receita de forma diferente e isso vai produzir algo que incrível, que as pessoas vão olhar, elas vão falar, é um sabor diferente. Como que você fez isso? E nem você vai saber explicar o resultado que você teve. Isso tem a ver com uma nova vida em Cristo Jesus. E isso em todas as áreas da nossa vida. Não tenha medo de ser desfigurado. Não tenha medo de ser mal compreendido pelas pessoas à sua volta. Decida viver a vida do Espírito Santo. Decida viver a vida abundante que Deus tem para você. Escolha dar esse primeiro passo. Escolha se arriscar a viver aquilo que Ele propõe para você. Olha o versículo de Daniel, capítulo 2, o versículo 21 ao versículo 22. A revelação de Deus no tempo certo. Deus revela coisas loucas no seu tempo certo. Olha lá, Daniel 2, 21 a 22. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e derruba os reis. É Ele quem dá a sabedoria aos sábios e a inteligência aos inteligentes. Ele explica os mistérios e os segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Meu querido, entenda isso.
não tem a ver com habilidades naturais, não tem a ver com cursos de coaching que você vai fazer online, não tem a ver com quanto mais informação você obtiver, tem a ver com o Espírito de Deus transformando a sua vida de glória em glória, à medida com que você contempla essa imagem, à medida com que você contempla a bondade de Deus, à medida com que você entende este lugar espiritual, à medida com que você olha para a bondade de Deus, você permite ser transformado por ela, você olha para essa presença, você contempla essa presença. Quanto mais isso é vida dentro de você, mais você vai perceber uma transformação em coisas práticas da sua vida. Então, eu quero finalizar com isso aqui. Você se lembra de José? José que foi colocado pelos seus irmãos no poço e foi levado para o Egito como escravo. O que fazia de José um sucesso? Vamos pensar comigo aqui, ó. Teve fome no mundo inteiro. Todas as nações tiveram um tempo de seca. Somente o Egito teve comida para oferecer. Agora eu te faço essa pergunta. Se José estivesse em Canaã e não no Egito, que nação teria comida para dar? Canaã ou Egito? Se José estivesse na Ásia, qual a região teria comida para oferecer? Canaã, o Egito ou a Ásia? Entenda, não se tratava do lugar que José estava. Não se tratava das pessoas, dos contatos. Não se tratava do networking de José. Se tratava dele. Onde José estava, ali havia manifestação do céu. Ali havia uma manifestação eterna. Ali havia uma manifestação do próprio Deus. Entenda que não depende de coisas desse mundo para que você viva um sucesso espiritual. Não depende de coisas favoráveis, de situações favoráveis, para que você experimente um contentamento espiritual. Mas depende de um posicionamento no entendimento de que você é a bênção, de que você carrega tudo aquilo que você precisa para fluir, para manifestar a vida de Deus aqui na terra. E quando você começar a entender essa verdade, você vai começar a se portar assim como José se portava, assim como Daniel se portava. E Daniel diz, olha, os mistérios de Deus, ele revela a quem ele quiser revelar, mas ele tem a luz é dele. A escuridão não pode contra ele. Não tem a ver com a inteligência, não tem a ver com os sábios, mas tem a ver com a presença. Entenda isso, meu amado. Entenda isso nessa noite. É uma escolha que eu e você temos hoje, de viver desfigurados. A graça já nos deu todas as coisas. Essa vida maravilhosa, abundante. Nós já sabemos tudo aquilo que nós temos em Cristo. Tudo aquilo que nós temos nas regiões celestiais já é nosso, para que nós possamos desfrutar. Mas agora existe uma escolha. Sabe, é uma escolha diária. É uma escolha para esse ano. Você deseja viver de forma desfigurada. Se você deseja viver dessa maneira, você precisa entender que nem sempre você vai ser compreendido. Talvez você vai ser maldito pelas pessoas, talvez você vai ser deixado de lado. Mas isso não importa. Quando você entende que você carrega o segredo para viver uma vida que Deus tem para você. E eu declaro sobre esse ano de 2021 na sua vida, que você viverá esse tempo, um tempo novo, um tempo maravilhoso, um tempo de resultados sobrenaturais, um tempo de instrumentos totalmente diferentes e sobrenaturais, e um tempo de você ver resultados na sua vida que ninguém vai conseguir explicar. Você está sendo transformado de acordo com a glória de Deus na sua vida. Amém, meu amado? Nós estamos encerrando nessa noite com este cântico, com essa música. Eu te espero na semana que vem com grandes novidades aqui na celebração online, na celebração presencial. Um grande abraço, até mais. Tudo que Ele conquistou
Amém.